Bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Tô aqui para falar um pouco sobre as religiões mais espirituais ligadas, né? Então tem o espiritismo, a Umbanda. O espiritismo, né, não é do Brasil, ele veio da França, né, para cá. E aí temos os ensinos, né, de Allan Kardec, né, que ele tem a comunicação com os espíritos e o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, né? Ele é tipo um livro de perguntas e respostas, né? Que ele faz para os espíritos e eles respondem, né? Tipo, falando como que é a espiritualidade. No espiritismo, né, eles não têm em si a incorporação, pelo menos não onde eu fui, que na Seara, né, eles enfatizam bastante os estudos, né, eles vão lendo a doutrina, vão falando os significados, né, contando, né, as histórias, tudo, pra ir orientando. Nisso, o plano espiritual está presente, né, desde o momento que a pessoa entra para receber o tratamento, né? Ela vai passar por uma triagem, né? Ela vai falar o que ela está sentindo e aí eles vão direcionar ela, né? Para qual tipo de passe que ela vai tomar, né? O passe, eles basicamente eles vão impor as mãos assim e o plano espiritual ele vai estar apoiando, né? E vai através da energia do médium, ele vai estar passando a energia do plano espiritual para poder tratar aquela pessoa. Então, antes da pessoa tomar a decisão dela ir, pelo sofrimento dela, assim, a ajuda já vai estar ali, só que a pessoa às vezes ela não está conseguindo enxergar. Porque quando, por exemplo, se você tá passando por uma coisa, assim, tipo, você tá muito focado numa dor que você tá sentindo, você não consegue pensar em outra coisa a não ser na dor que você tá sentindo, né? Seja lá onde for, nem que seja uma coisa pequena ou uma coisa muito grave, entendeu? Você só consegue, fica aquilo 24 horas na sua cabeça. Se é um problema na família, se é um problema seu mesmo, né? Enfim. E aí, ou mesmo quando tá aflorando a mediunidade, e você não sabe como lidar com aquilo, aí você, tipo, vem, mas você sempre tá sendo amparado, né? Então, aí você vai até lá, aí eles vão te atender, fazer o teu direcionamento, e aí eles vão te passar para você fazer tantas semanas, né, de passes, e aí depois você passa de novo para ver, né, como que você tá, né? E sempre tem uma melhora, né? E aí também tem a psicofonia, né? A psicografia, né? Que eles recebem ou fazem cartas, né? Lembra do Chico Xavier, né? As pessoas iam até ele para fazer as cartas. Particularmente, eu acho que assim, tipo, é mais da necessidade do apego da pessoa que tem com a pessoa que já se foi, que não consegue lidar, que não consegue sentir, parece que perde a conexão. E aí ela fica tão perdida, mas mesmo assim existem pessoas que conseguem fazer esse intermédio. Eu nunca fui, né? O que eu fui buscar, no caso, é porque eu estava com a minha mediunidade, ela veio desde criança, né? Que eu vi Jesus, eu vi espíritos, eu vi anjos, eu vi algumas coisas. E aí fui ensinado que não era pra ver, que isso era errado, que não sei o quê. E isso ficou tipo, e agora? O que eu faço? Eu não tinha ninguém que pudesse me orientar, né? E aí, com isso, foi acontecendo coisas, e aí eu comecei a ver, quando você vai abaixando a sua frequência, né, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui, né, depois da escola, indo trabalhar, e aí parece que as situações fazem você ir abaixando a frequência, já estava, né, num estado de depressão muito profundo, então, quanto mais você desce a frequência, né? Tipo, sua frequência tá aqui, né? Você desce, você vai ficando cada vez pior. Eu não conseguia dormir, eu tinha insônia, eu via espírito de noite, eu tinha pesadelo,
Às vezes quando eu acordava eu via coisas assim do lado da minha cama, assim. Então isso era um tormento, como aquela coisa que a pessoa fala, ah não, quando você morrer você vai pro inferno. Pra mim, eu já estava lá, entendeu? Não é uma coisa que eu precisava morrer pra ir pro inferno, eu já estava lá. Tipo, só meu corpo que tava aqui, tipo, a minha alma já estava lá. Porém, como eu já tinha esse contato, né, desde criança, né, a força de Jesus, os ensinamentos das minhas avós, né, que era, uma fazia benzimento, mas ela sempre estava, ela ia na igreja, ela é meu avô, né, todo domingo na igreja, sempre levava a gente. Quando eu ficava em casa com a minha avó e a minha mãe saía com meu pai pra igreja, enfim, me deixava em casa. Eles sempre me levavam, mas às vezes eu ficava em casa, né? Ou ia para outro lugar, eu ficava com a minha avó, ela sempre estava lendo para mim, ela ia mostrando os livros, né? Ela ia fazer oração comigo, ela tinha o altarzinho dela, né? Daí, na igreja católica mesmo, né? Os santinhos dela. E aí a gente ficava lá fazendo oração, entendeu? Então eu sempre tive essa base, né? Então eu acho que quando você tem uma base firme de orientação quando você é criança, não importa o que aconteça durante o período que você vai desenvolvendo, né? Mesmo que você caia num buraco muito grande, você vai ter o fiozinho, aquela fezinha do tamanho da mostarda, sabe? E que você vai conseguir sair. Então, como eu tava numa coisa muito profunda de depressão, tipo, às vezes eu ia dormir muito bem, aí de repente quando eu acordava já tava tudo horrível, e aí ficava chorando, e às vezes não tinha nenhum motivo aparente, assim, sabe? É uma sensação interna que você não tem o que fazer e como explicar. Então eu peguei e falei assim, não, eu preciso de ajuda. Eu peguei e fui no neurologista, aí ele fez os exames, viu que estava tudo bem, aí ele me fez algumas perguntas, e ele falou assim, então, eu te oriento a você passar num psiquiatra para você conversar com ele. E aí eu conversei, ele me passou uma medicação, não foi legal na primeira medicação, tive que trocar, mas aí depois, né, quando trocou uma que ficou boa, né, então aí eu consegui ter força para conseguir tomar alguma decisão, né, tipo, na minha vida. E aí, como eu tinha as pessoas que estavam próximas a mim naquela época, tinha contato, né, tanto com o espiritismo quanto com a Umbanda, me convidou e como eu via nela, tipo, uma pessoa não fazia mal para ninguém, uma pessoa boa, ela fazia o evangelho no lar, que é o quê? O que é isso, né? Você tá lendo tanto para você, porque você está aprendendo, mas você também tá falando tá sabendo que tem as pessoas que às vezes ficam com você, espíritos que ficam ali na casa. Então você fala, né? Lê, né, em voz alta para que eles também possam aprender e venham se desprender, que eles venham subir, né, fazer e perder, né, aquela coisa do apego de ficar ali fazendo mal, querendo atormentar a pessoa, né? Mas muitas vezes isso também acontece justamente para despertar a pessoa. Então, tudo tem uma grande sabedoria por trás, né? Se não fosse, a gente ia ficar perdido por aí, né? Então, aí eu consegui, né, ter força, tipo assim, né, o médico me deu força, peguei e fui na Umbanda, fui no Espiritismo primeiro, né, e aí eu recebi os passes, aí fui melhorando, né, gradativamente, tomando remédio, e aí eu consegui já um emprego, né, que eu estava desempregada na época, e consegui trabalhar. Aí depois eu comecei na Umbanda, e aí o engraçado é que quando eu fui, tipo, eu conseguia enxergar, assim, mas mesmo sem saber, sabe? Eu não tava, tipo, vendo e enxergando que aquilo era. Mas eu ia perguntar as coisas e não era nada daquilo que eu tava vendo, era outra, né? Tipo, eu tava vendo quem a dona da casa estava incorporando, eu não estava vendo ela. Né? Eu fui perguntar depois e não era, porque eu tava vendo um homem e não era um homem, era uma mulher, né, loira, e eu tava vendo um homem negro e ele todo muito bem arrumado, foi isso que me chamou a atenção. Falei assim, nossa, quem é aquela pessoa, né? Tipo, que eu tinha não era pela beleza simplesmente, né? Pela como estava vestido,
Mas era uma coisa a mais, assim, sabe? Tipo, como você vê chama a atenção e aí você, tipo, quer saber? Quem era? Aí eu falei assim, não, mas quem tava ali não era essa pessoa que você tá falando. Tava falando, né? Assim, assim, assim. Era uma mulher, loira, nananana. E eu, nossa, tipo, aí aconteceu isso outras vezes também, né? Tipo, a própria pessoa que me atendeu, eu tava enxergando outra que não era, entendeu? Então tava realmente muito forte. Mas aí me ajudou muito, entendeu? Tipo, quando você chega lá, é aquela coisa, quando a gente não reconhece que a gente tá sofrendo, que a gente não tá com dor, que a gente não sei o quê, a gente fica olhando e julgando, ah, não vou, não quero, igual quando tipo, você vai dar alguma coisa diferente pra uma criança, mesmo que não seja ruim, a criança vai pegar, vai pôr, ah, não quero, tipo, sabe? Mas depois, com o tempo, ela vai entender o que é aquilo, ah, é gostoso, é legal, faz bem. Então, eu não fico com nenhum tipo de pensamento de nada. Eu sempre, quando eu entrei nos lugares, eu sempre entrei com a cabeça muito aberta pra, tipo, entender, acolher. Sabe por quê? Porque eu, quando criança, teve momentos que eu não fui acolhida nas coisas que eu falei. Eu não fui. Era uma verdade minha, só que ela, tipo assim, não foi aceita. Ou então, às vezes, que eu tava falando, contando uma coisa, eu não fui. Eu esqueci a palavra agora. Tipo assim, não me deram nenhum. Sabe? Não, você tá mentindo, você tá isso, você tá aquilo. E eu acho que, apesar de ter doído tanto, né, isso em mim, feriu, né? Isso me serviu de uma coisa boa. Por quê? É uma coisa que serve para fabricar colares de pérolas. Vejam, para fabricar colares de pérolas. Com que se fabricam os colares de pérolas? Com as pérolas! Até que enfim. Porque eu conseguia, em qualquer lugar que eu entrasse, né, eu não ficar com um preconceito com quem tá na minha frente, independente do que a pessoa está me falando ou como ela está se vestindo, né. Então, quando eu entrei, uma casa normal, né, de Umbanda, tá? Assim também como a Seara, né, as pessoas vestidas de branco, né, os médiums, e aí a gente ficava ali na recepção, né, ali fora, depois a gente, quando dava o horário, né, a gente subia, ficava na sala de cima, lá eles faziam a leitura também, assim como no espiritismo, né, fazer a oração e rezava, Pai Nosso, tudo. Nesse momento de oração, desde quando a gente entra, desde quando a gente já tá, o plano espiritual já tá recebendo a gente, né? E aí eles acolhem, a gente recebe a palavra, enquanto isso, os médios estão se preparando, eles estão fazendo os cânticos lá embaixo, enquanto a gente está fazendo as orações ali em cima, para que a gente consiga ser atendido naquilo que a gente veio buscar, né? Desde que isso seja uma coisa que seja para nossa cura, para o nosso desenvolvimento, né? E aí, quando eu desci, aí as entidades estavam incorporadas, eu não tinha medo, né? É uma coisa diferente, uma coisa nova que você nunca viu, eu nunca tinha nem visto assim, tipo, pessoalmente, né? Quando eu comecei a estudar, eu comecei no YouTube, assim, quando eu ia conversar, tipo, a pessoa que me levou, ela me falou, né, como que era e tal, né, para você entender um pouquinho como é, né, para saber se você quer ir. E aí eu comecei a pesquisar um pouco na internet, mas eu encontrei um canal muito bom, que é o Diálogo com os Espíritos, que é do canal do Jefferson, que ele é uma pessoa que ele faz entrevistas com médios incorporados. Aí eu comecei a entender um pouco mais, né, das pessoas que incorporam, tudo. E aí eu peguei, fui, e aí eu vi como que é, mas não é nada como, tipo assim, uma entrevista que ele tá fazendo ali, não é
como você vai encontrar, né? Tipo, estão todos ali, você vai... tem uma pessoa que vai direcionar você pro médium, aí quando você chega lá, você vai cumprimentar, e ele vai conversar com você, fazer a limpeza em você, tirar tudo aquilo que tá atrapalhando, né? Seus fluidos, limpar, tipo, coisas que ficam na sua áurea, né? Pra limpar, e você conseguir receber a palavra, você conseguir ser orientado, né? E aí eu fui muito bem orientada, foi muito mais bonito do que a experiência que eu vivi, do que qualquer coisa que eu poderia estar vendo, né? Tipo, em qualquer lugar. Enfim, aí eu fui muito bem tratada, eu fui algumas vezes, e aí quando chegou um momento que eu já tinha aprendido já o mais que o suficiente, porque mesmo que eu chegasse e aí eu fosse passar com o médium, não importa se fosse o mesmo que eu passei, se fosse um diferente, ele ia falar a mesma coisa que eu vi na semana passada. Então aí eu já entendi, tipo, poxa, essa a lição, né? Então aí por incrível que pareça, não é um negócio que te prende. É um negócio que você vai quando você tá precisando, e quando você não tá precisando parece que você não vai mais, simplesmente. Mas você continua tendo o mesmo respeito, você continua tendo a mesma. Saber que as portas estão abertas, mas assim, hoje eu sei que eu não preciso ir me consultar porque tá tudo aqui já, entendeu? Eu consigo ter essa orientação sem precisar ir lá. E aí fica o espaço aberto, porque é um trabalho de caridade, né? Nem na Seara e nem na Umbanda, na Seara do Espiritismo, né? Que é a Seara que eu fui, mas tem outras, né? Mas assim, não é um trabalho que é cobrado, é gratuito. Então você abre portas, o seu lugar ali tá para outra pessoa que está precisando, entendeu? Então você que já aprendeu, você vai seguir outro caminho, mas mesmo assim você não vai ignorar alguém que te tratou bem, né? Porque, tipo assim, se você foi num lugar e foi bem tratado, aí você vai ficar falando mal, não tem sentido isso, né? Então, eu só tenho a agradecer. Aí eu queria explicar um pouquinho do que da Umbanda, né? Que eu queria fazer um momento mais especial, porque merece realmente também, assim como as outras, né, que eu tô falando. Então, essa também merece muito a minha gratidão, a minha boa lembrança, né? E também contar um pouco para vocês, para caso vocês também desejem, né? Precisem. Então, o trabalho da Umbanda, ela surgiu no Brasil. Ela é uma vertente de religiões africanas que se modificaram aqui, né? Então, muitas coisas se confundem, porque tem muitas religiões que têm raízes diretamente africanas. E eu não tenho vivência lá. Então, eu não sei dizer, né, como que é. Então, eu vou me abster a falar somente da Umbanda, que é onde eu fui, é onde eu tenho experiência. Então, o plano espiritual, né, ele consegue ajudar todo mundo, né? Desde aquele que sempre fez o bem, que sempre fez caridade, que sempre, né, mesmo sofrendo, estava com Jesus, Jesus estava com ele, e sempre teve a fé, mesmo que em alguns momentos aconteceram muitas coisas, né? E partiu, e, e aí vem, né, as pessoas, né, do outro lado que fazem o acolhimento e vão seguir, né? Mas tem também, né, as pessoas que não se regeneraram, pessoas que fizeram maldade de qualquer tipo, né? Desde com animais também, consigo mesmo. Ou então que você passou pela vida, mas você não viu sentido nenhum. Tipo, eu não encontrei o sentido na minha vida e... Ai, viver é muito chato, eu não vejo graça em nada, entendeu? Aí você morre, você fica naquela coisa da sua própria mente, né, que fica ali e às vezes você não aceita,
né? Às vezes demora muito tempo para você se dar conta de que você já foi, que você já partiu, e você fica ali. E aí, às vezes, o buraco, como eu falei no vídeo anterior, né? Se você não viu, tá antes desse aqui que eu falei, né? Que às vezes você vai num buraco tão fundo, tão cheio de lama, tão escuro, tão trevoso, que você não consegue ver, né, outros tipos de espíritos por causa da densidade, né? Então, eles são muito, espíritos muito sutis e você está extremamente denso. Então, pessoas que passaram e aí vem e conseguem ser ajudadas e conseguem entender que o que estava fazendo na vida não era bom e conseguem enxergar que estava fazendo mal pro próximo e isso tem um retorno e aí você tem uma maneira de você é perdoado pelo sangue de Jesus, né, que foi derramado na cruz. Mas Deus é um Deus de justiça, né? E essa justiça, ela não quer, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Assim, por exemplo, você matou alguém, então você. Ou então alguém te matou, aí você tem que vingar fulano, vingar a si mesmo. Ou então mesmo coisas mais simples, assim. Alguém me fez uma coisa muito ruim, tipo, em vida aqui. E eu vou querer me vingar dessa pessoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Custe o que custar, sabe? Tipo. E aí você vai tirando essa ideia da sua cabeça, você vai entendendo que tudo aquilo que você faz volta. E volta 3 vezes mais. Né? Não foi só aquela energia que foi gerada, é a energia sua, a energia da pessoa, a energia do universo. E aí volta tudo para você de novo, entendeu? Então, por exemplo, se você faz uma coisa que vai prejudicar o outro, você está prejudicando você mesmo muito mais. Então, é por isso que quando Jesus falou amai o próximo como a ti mesmo, aí você começa a entender e falar, então é isso que ele quis dizer. E aí quando você aprende a baixar a cabeça, dobrar os joelhos, né, para Jesus e entender quem é o seu próximo, aí você tem, né, como se regenerar, né? Porque fica uma dívida aí, né? Igual quando você faz uma dívida em algum lugar, a dívida vai estar lá, entendeu? Não importa o que aconteça, enquanto você não pagar, você vai estar lá. E mesmo que você não pagar, você vai ficar restrita, entendeu? Porque você não é uma pessoa que tem nome, você não é uma pessoa que cumpre aquilo que você se propõe, né? Mas a espiritualidade, ela tá aí com a chance, né? E também para não... Porque às vezes a gente pensa que a pessoa só fez ruindade, não sei o quê, e não pagou por aquilo que fez. Mas não é esse tipo de pagamento. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa também tem que se perder, que a pessoa também tem que se acontecer algum mal para ela pagar o mal que te fez, sabe? E nisso, essa dor que a pessoa jogou em você é uma dor que ela mesma tá sentindo para ela fazer mal. Se a pessoa faz um mal para alguém, é porque ela já está mal. Se ela fala de alguém, porque ela já está mal por dentro, né? A gente é como se fosse uma fonte. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, ela brota de dentro, né? Então, se a pessoa tá com alguma coisa ruim dentro, então aquilo vai sair para fora. Então, quando a gente tem essa consciência, então quando a gente recebe esse mal de alguém, a gente não vai devolver o mal. A gente vai desejar o bem, porque dentro da gente está o bem. Então é isso que a gente vai dar o que tem, cada um dá o que tem, né? Então a gente tem essa consciência, então a gente tem compaixão do próximo, principalmente quando a gente já passou por esse papel de vilão. Então a gente entende, tipo, fulano, ele também tá passando por isso. Então a gente precisa se ajudar uns aos outros, né? Então, voltando.
Aí no plano espiritual, você tem a ajuda para você se recuperar, e aí para você se redimir, para você pagar aquilo que você cometeu, para você pagar essa dívida que você tem aí de maldade e tudo mais, e você crescer, não só por pagar, mas você crescer espiritualmente, você evoluir, né, como pessoa, então você vai ajudar. Em outras vertentes, em outras religiões, também tem escolas para você aprender do outro lado, também tem ajuda. Mas, dependendo de como você está, você vai para uma frequência diferente, né? Então, na frequência da Umbanda, eles têm os orixás, né? Que tem, cada um tem uma frequência. Como são 7 orixás, a gente liga com os 7 chakras do nosso corpo. Então, é como se fosse um idioma diferente. É como, por exemplo, em árabe, Deus é Alá, mas aqui no Brasil é Deus. E nos Estados Unidos, God. E assim vai, cada um tem um jeito de falar da mesma pessoa, né? E aí tem os chakras, né? Que é centros de força que nós temos no nosso corpo, 7. E aí cada orixá se liga a um chakra, né? E aí, por exemplo, tem a linha dos pretos velhos e das crianças, tem a linha dos caboclos, né? Que é dos índios, dos nativos, e dos Exus, né? Que são a linha esquerda, Exus e Pombogiras. Então, cada um vai ter um tipo de frequência que vai se afinizar às pessoas, né? De acordo com o que elas estão precisando. Então, eu acho um trabalho extremamente bonito. Eu não tenho muito o que falar, eu tenho como indicar onde você pode ver mais para você estudar. E ao invés de enxergar o que você está vendo por enquanto, procure ouvir primeiro e veja o que ressoa do que é falado com a grandeza do que Jesus falava. Tem a mesma origem, então não é algo que a gente... que primeiro a gente escuta, depois a gente fala, não tipo, olha, vê a aparência e sai e fala, porque muitas vezes a aparência de alguma coisa é justamente aquilo, a proteção dela. É a mesma coisa que um bichinho, né? Um inseto, né? Alguma coisa assim, que não tem uma aparência muito bonita quando você olha e você sente medo, é justamente essa a defesa dela. Em resumo, né, são vertentes, né, de energias, e aí cada um tem um modo de falar, né? Então, os pretos velhos, as crianças, elas vão ter uma maneira muito mais sutil, uma maneira muito mais calorosa, amorosa de te orientar. Os caboclos, eles são mais sérios, né? Eles vão te passar banhos, eles vão te passar coisas que para você se conectar com a natureza, né? Para você ser uma pessoa de coragem, corajosa. E os Exus, eles vão te falar a verdade que você não quer ouvir. Então, tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta, porque todo mundo, muita gente gosta de ouvir aquilo que o ouvido gosta de escutar, né? Mas tem gente, né, que prefere que a verdade seja dita porque sabe que está com a surdez espiritual. Então, sabe que, tipo, precisa que alguém de fora, às vezes, enxergue nela alguma coisa que ela não tá vendo. E tudo isso com autorização espiritual, tudo isso tem hierarquia. Tem coisas que eles podem, tem coisas que não podem falar. E os médiums que estão ali, eles estão fazendo... Não é todo mundo que é médium de incorporação. Todos têm um histórico, né? Então,
tanto a pessoa que é médium de incorporação quanto os espíritos, eles estão tendo um trabalho em conjunto de evolução em conjunto. Tanto o espírito do médium que está aqui está evoluindo, quanto o espírito que está do outro lado também. Tanto que quando ele faz a incorporação, ele fala as coisas, ele passa os sentimentos, e aí o médium e o espírito que está fazendo a incorporação, que ele recebe o nome de uma falange, ou seja, né, tem o orixá, ele recebe o nome do orixá, mas o que ele é, né, tipo, o caboclo, 7 flechas, Exu das 7 encruzilhadas, Exu da meia-noite, né? Então, não é o mesmo espírito, é como se fosse uma empresa, né, que tem aquele nome, e ele trabalha para ela, né? Então, a pessoa morre, e aí se ela decide evoluir, ela vai, estuda, e ela se torna essa pessoa que vai incorporar, e aí tem o médium, e eles vão fazer um trabalho em conjunto, né? E vão ajudar. Esse é o trabalho da caridade.